Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação da palavra, quarta-feira, segunda semana da Páscoa, e hoje nós vamos continuar mergulhando na palavra do Senhor e deixar que o Senhor venha falar conosco mediante tudo aquilo que Ele deseja nos ensinar para a nossa transformação, conversão, santificação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Deixemos o Espírito Santo conduzir nossa meditação. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo, no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e colocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vocês colocaram na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 33, 34. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor veio acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, aqui quem fala é Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e nós temos então a continuação óbvia, né, na primeira leitura, daquilo que nós já estamos lendo nesses dias depois da festa da misericórdia, Atos dos Apóstolos, como eu já falei aqui em meditação, que esse período pascal é justamente a manifestação da Páscoa do Senhor através daquilo que os discípulos vão anunciar, que Jesus morreu por nós, que ele visitou a mansão dos mortos, que nos libertou e pagou a conta dos nossos pecados,
ressuscitou ao terceiro dia com o poder que ele tem de Criador, vencendo a morte, ressurgindo e assim nos trazendo a salvação definitiva para a ressurreição e para a vida eterna. Esse é o testemunho que os primeiros cristãos davam. E aqui, todo aquele que nele crê não morre, mas vive eternamente, como nos dá a palavra de Deus hoje. Só que aqui nós temos então uma leitura muito curiosa daquilo que São Lucas vai escrever nos Atos dos Apóstolos. Levantaram-se o sumo sacerdote e todos o seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Mas é interessante pensar que durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e fez cada um deles sair, versículo 17, 18 e 19. E aí o anjo vira-se para os apóstolos e diz, versículo 20, ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Vão falar para o povo sobre essa forma de conduzir as coisas que os sumos sacerdotes têm. Vão falar ao povo sobre essas mentiras que os líderes, que os políticos, que os religiosos, os falsos religiosos estão contando por aí. Vão falar ao povo, vão denunciar tudo aquilo que não é verdadeiramente divino. Vão falar ao povo tudo aquilo que não é verdadeiramente uma manifestação daquilo que é da vontade de Deus. Isso me faz recordar, meus irmãos e irmãs, de tudo aquilo que está acontecendo atualmente, por exemplo, no governo Trump, toda a violência, toda a guerra que está acontecendo, e o nosso Papa Leão XIV, ele está falando diretamente: eu acredito em Jesus Cristo e eu acredito no Evangelho. Não tenho medo do Trump, do governo Trump ou de qualquer outra liderança política. Eu acredito na manifestação da paz e no Evangelho de Cristo. É preciso denunciar, é preciso pedir, parem, é preciso pedir paz, é preciso pedir que a paz seja manifestada, é preciso ditar que a verdadeira liderança deve ser aquela que sabiamente e inteligentemente vai reduzir estragos, evitar danos, e não vai colocar em perigo a vida de pessoas inocentes, mas vai verdadeiramente buscar formas de contornar todas as situações e alcançar através da sua liderança sensata tudo aquilo que vem da vontade do Senhor. A paz é da vontade do Senhor, a amabilidade é da vontade do Senhor, a sabedoria é da vontade do Senhor, a tranquilidade é da vontade do Senhor, a prosperidade é da vontade do Senhor, a vida é da vontade do Senhor. Mas aí nós temos hoje em dia lideranças que são em prol da morte, lideranças que são contra a paz, lideranças que são completamente violentas, lideranças que silenciam quando a injustiça acontece, lideranças que não propagam verdadeiramente aquilo que nós vemos no Evangelho. E enquanto outras lideranças estão por aí enganando o povo, alienando o povo, eis que vem Jesus Cristo para denunciar tudo aquilo que os fariseus faziam, tudo aquilo que os sacerdotes faziam. E depois que Jesus sobe aos céus, essa missão fica nas mãos dos apóstolos e o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando eles daquele lugar que verdadeiramente não iria prendê-los, porque Deus tem o poder para fazer o possível e o impossível, e Jesus já havia entrado na casa onde os apóstolos estavam e já havia passado pelas portas que estavam fechadas. É o menor dos problemas. Só que eles foram retirados dali por uma missão específica, libertados para uma missão específica. Falar ao povo sobre esse jeito de viver, sobre este modo de viver, que é completamente errado. Se você é uma pessoa em prol da violência, você está passando por um momento de, talvez, este modo de viver. Ah, eu sou a favor da violência, então você está indo contra o Evangelho de Cristo? Eu sou a favor dessas lideranças, dessa guerra, não sei o que, então você está indo contra o Evangelho de Cristo? Talvez você esteja mais pensando muito mais como um fariseu, como um sumo sacerdote, do que necessariamente com o Evangelho da paz que vem de Jesus Cristo. Talvez você esteja manifestando muito mais o seu lado humano, essa humanidade pecaminosa, do que necessariamente o fogo do Espírito Santo que nos leva a ter sabedoria, inteligência, graça e paz. E aí nós temos no versículo 21 justamente os discípulos obedecendo às palavras do Senhor, e logo ao amanhecer, depois daquilo que aconteceu na noite anterior com o anjo, logo ao amanhecer, eles não demoraram muito, percebam que a obediência imediatamente levaram eles para junto
dos outros apóstolos junto na igreja, reuniram-se, permaneceram em oração e ao amanhecer entraram no templo, imediatamente começaram a ensinar. Eles não tinham medo, foram presos, não tinham medo. Passaram por esse momento na prisão e mesmo assim, sem hesitar, eles estavam falando sobre a palavra de Deus, eles estavam no templo ensinando. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho. Eles viram o que os apóstolos estavam fazendo, mesmo depois de terem prendido. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam postos na frente da porta, mas quando abrimos a porta não encontramos ninguém lá dentro da prisão. Como foi que os apóstolos saíram de dentro da prisão? Era impossível sair por meios humanos. Como foi que eles saíram? Pelos meios divinos. E lá estavam eles, dentro do templo, ensinando. Para assustar os sumos sacerdotes e para que quebrasse todo e qualquer tipo de crença de que os apóstolos não tinham poder e não recebiam o poder do Espírito Santo. Era uma forma de Deus, é uma forma de Deus mostrar que aquilo que aconteceu com Jesus Cristo não bloqueou a ação poderosa de Jesus Cristo. E depois que Jesus subiu aos céus, o poder do Espírito Santo permanecia junto com os apóstolos. E mesmo com tudo o que acontecia, mesmo com tudo que eles conseguiam acreditar, mesmo com tudo que eles não acreditavam, né, que os apóstolos falavam e mesmo assim os sumos sacerdotes não acreditavam, mesmo com tudo isso, permanecia o poder de Deus acontecendo. Era impossível para um ser humano sair por meios humanos daquela prisão, eles saíram por meios divinos. Saíram por meios divinos, espirituais, sobrenaturais. E encontraram a prisão fechada com segurança e ninguém lá dentro. Versículo 24. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém e lhes disse: aqueles homens que vocês colocaram na prisão, neste momento estão ensinando o povo no templo. Neste momento estão ensinando o povo no templo. Imagina o choque que foi para os sumos sacerdotes e para aqueles mestres da lei, aqueles guardas. Então o guarda do templo saiu com os outros guardas e trouxe os apóstolos novamente. Mas percebam agora como mudou tudo de figura, como a força, como a autoridade dos sumos sacerdotes, dos fariseus começava a diminuir, como a autoridade dos saduceus e dos judeus estava começando a diminuir, porque no fim das contas o poder espiritual e sobrenatural manifestado pelo nome de Jesus Cristo através do ensinamento, através de tudo aquilo que os apóstolos faziam, estava começando a ganhar popularidade cada vez maior. Foram lá e trouxeram os apóstolos sem violência, porque tinham medo de serem atacados com pedras pelo povo. Isso significa dizer que aquele povo começava a se converter no poder, na autoridade, nos sinais dos apóstolos. Eles estavam começando a se converter. E se quisessem realmente fazer alguma coisa com os apóstolos, teriam que ser sem violência, teria que ser longe do povo, porque senão eles poderiam ser massacrados. Eles temiam pela própria vida, obviamente. Os guardas temiam pela própria vida. Os saduceus, os mestres dos sacerdotes temiam pela própria vida. Eis o que diz a palavra de hoje. Meu irmão, minha irmã, como você está vivendo? Você está vivendo como um povo que obedientemente para escutar a palavra de Deus? Você está vivendo como lideranças farisaicas? Está vivendo como lideranças saduceias? Está vivendo como lideranças religiosas mentirosas? Hipócritas? Você está vivendo como esses guardas no templo, que eram romanos, pagãos, não acreditavam em nada, eram céticos, só obedeciam e seguiam ordens? Você está cegamente alienada? Ou você está realmente sendo um desses apóstolos que, com sabedoria, com inteligência, com graça, com paz, amor, está ensinando com verdadeira paixão, falando no nome de Jesus, do poder que emana do nome de Jesus, quem você está sendo? Aí vem o salmo de hoje e nos diz, né, justamente aquilo que Davi cantou com frequência. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. A misericórdia do Senhor se manifestou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Esse louvor, né? Como deve ter sido a oração dos apóstolos enquanto eles estavam na prisão.
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, na alegria, na tristeza, eu estarei bendizendo o Senhor, estarei louvando ao Senhor, minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo, venham engrandecer o Senhor, venham louvar o Senhor Deus. Vamos exaltar todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu o busquei, ele me ouviu e de todos os temores ele me livrou. Ele me livrou da angústia, ele me livrou da tristeza, ele me livrou da dificuldade, ele me livrou da vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Na prisão, ele me libertou. Na tristeza, ele me tirou e me deu alegria. Na dificuldade, na dor, ele me trouxe de volta a paz que eu precisava. Com todas as doenças, com todas as feridas, ele me curou. Quando eu estava precisando de segurança, este infeliz colocou no Senhor Deus o seu refúgio. Ele é o nosso refúgio e proteção. Provem e vejam o quão suave é o Senhor. O quão suave é o Senhor. E com todo esse salmo, com tudo isso que nós acabamos de escutar, nós precisamos compreender, meus irmãos e irmãs, que, independente de qualquer coisa, nós precisamos saber quem nós queremos ser. Queremos ser como aquele povo que escutava com obediência, que estava atento às palavras dos apóstolos, dos líderes da igreja? Ou queremos ser como fariseus, como hipócritas? Não queremos nos converter de verdade? Queremos ser de fato estes que acreditam naquilo que foi dito no Evangelho, Evangelho de João, capítulo 3, naquilo que foi dito no Santo Evangelho, que realmente Deus enviou seu Filho unigênito, porque amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você realmente está vivendo como se acreditasse na vida eterna? Ou você está vivendo como se Jesus não tivesse vindo ao mundo e você não quer se converter? Você está vivendo como se de fato Jesus tivesse vindo, estivesse pregado, estivesse feito milagres, sinais, prodígios? Ou você está vivendo como alguém que não acredita de fato que vai ressuscitar, que não acredita de fato no céu? Porque se você estiver duvidando do céu, você não está querendo realmente se converter e buscando a santidade, buscando esse céu. Você está vivendo de qualquer jeito. Morno, talvez. Nem frio nem quente, como vai dizer o Apocalipse. Morno. E pior ainda, quem é morno, Jesus cospe. Deus vomita. Melhor seria se fosse frio, porque você teria escolhido definitivamente o que você quer da sua vida. Aquele cristão, né? Aquela pessoa que não vai muito na igreja. Vai na igreja vez ou outra, mas não reza com frequência. Não fala com o Senhor. Não busca santificar o trabalho. Não busca transformar a própria vida. Não busca tirar a vida de pecado. Não se afasta dessa vida de pecado. Como você está vivendo, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos viver como alguém que compreende que a partir do momento que Jesus veio, ele trouxe a luz divina. E se nós cremos que Jesus é a luz, então nós precisamos também viver sabendo que nós estamos sendo iluminados por essa mesma luz. Do contrário, nós estamos rejeitando a luz divina e estamos escolhendo as trevas. E se escolhemos as trevas, nós não queremos de fato o céu. Eis o momento em que a Páscoa precisa acontecer. Faça a sua passagem, faça a sua Páscoa. Saia desse meio de trevas e vá para a luz. E buscando a luz do Senhor a partir de agora, faça com que as suas ações sejam realmente manifestando as ações realizadas em Deus. E a partir daí, mostre que você realmente acredita que Jesus veio ao mundo e, se sacrificando, ressuscitou para também nos ressuscitar e nos dar a vida eterna no dia final. E mais do que isso, seja também expoente como os apóstolos, seja expoente, seja sinal, seja testemunho vivo e anuncie que Jesus, quem é Jesus? Anuncie que Jesus realmente veio para nos salvar. Ele é o nosso Salvador e Libertador. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós, meus irmãos e irmãs. Que aqueles que não conhecem Jesus passem a conhecer através de nossas vidas, através de nossas lutas, através de nossa história, através de tudo aquilo que Deus fez em nosso favor. E que isso seja justamente aquilo que manifesta a alegria da Páscoa, a alegria pascal em nós. Que isso seja realmente aquilo que nós vamos manifestar através da misericórdia divina, com a misericórdia divina. Façamos então com que isso alcance cada vez mais, com que essa mensagem alcance cada vez mais corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho e São José.
Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação. Não se esquece, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com mais corações que precisam conhecer mais da palavra de Deus.